fazer uso da palavra de Deus. Eu vou ser bem sucinto. Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro dos Reis, capítulo 4, aliás, capítulo 3, a partir do versículo 16. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículo 16 em diante. Vamos estender até o versículo 28. Amém? Diz assim a santa, bendita e eterna palavra do Senhor. Então chegaram ali ao rei duas mulheres, que eram prostitutas, e se puseram de pé diante dele. E uma das mulheres disse: ó meu senhor, eu e esta mulher habitamos em uma casa. Eu dei à luz a uma criança com ela na casa. Sucedeu no terceiro dia depois de eu ter dado à luz, que esta mulher também deu à luz, e estávamos juntas. Não havia nenhum estranho conosco na casa, salvo nós duas na casa. E o filho desta mulher morreu à noite, porque a luz esmagou. E ela se levantou à meia-noite, e tomou o meu filho do meu lado, enquanto a tua criada dormia, e o deitou no seu seio, e deitou seu filho morto no meu peito. E quando eu me levantei pela manhã para amamentar o meu filho, eis que ele estava morto. Mas quando eu considerei pela manhã, eis que não era o meu filho, o qual eu havia dado à luz. E a outra mulher disse: não, o que vive é o meu filho, e o morto é o teu filho. E esta disse: não, o morto é o teu filho, o que vive é o meu filho. Assim elas falaram diante do rei. Então disse o rei: uma diz: este é o meu filho que vive, e o teu filho é morto. E outra diz: não, o teu filho é o morto e o meu filho é vivo. E o rei disse: trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E o rei disse: dividi a criança viva em duas, e dai metade a uma e metade a outra. Então falou ao rei a mulher a quem pertencia a criança viva, porque as suas entranhas ansiavam pelo seu filho. E ela disse: ó meu senhor, dai a ela a criança viva, e de modo algum a mate. A outra porém disse: que ela não seja nem minha nem tua, mas divide-o. Então respondeu o rei e disse: dai a ela a criança viva, e de modo algum mate, ela é a sua mãe. E todo Israel ouviu do juízo que o rei havia julgado, e eles temeram ao rei, porque viram que a sabedoria de Deus estava nele para fazer juízo. Podemos dizer amém? Amém. Glória a Deus. Essa palavra, esse último versículo, ele confirma o que eu ensinei aos irmãos aqui uma vez, que Salomão não era sábio. A sabedoria de Deus é que estava ao dispor dele, estava nele. Então, irmãos, lemos um texto aqui que nós podemos utilizar ele para fazer algumas aplicações na nossa vida. Dentro do campo da chamada tipologia, né? Ou podemos usar algumas metáforas aqui e fazer essas aplicações em diferentes áreas da nossa vida. O que nós acabamos de ver aqui é uma narrativa sobre uma história verídica. E nós podemos tirar também lições práticas e lições espirituais aqui. Porque a Bíblia, ela tem muito a nos ensinar, né? Quantas pessoas, irmãos, que você conhece,
eu também já conheci algumas, que mataram o seu filho. Eu não estou falando literalmente filho. Algumas já mataram até os filhos mesmo, né? Acaba de nascer, coloca na lixeira. Outras jogam de cima de prédios, né? Acontece muito isso. Parece até que virou modismo ultimamente, né? E alguns espancam até a morte, né? Outros matam também, porque acaba matando o sonho das pessoas, né? E aqui, eu fiquei pensando, quantas pessoas que você já conheceu, que matou o seu filho, deitou em cima dele, esmagou ele, e depois tentou tomar o filho do outro? Eu já conheci algumas, durante a minha vida, e principalmente pastoreando igreja, que não é fácil, né? E isso nós podemos fazer uma metáfora, esse filho, sobre o casamento, a família, quem sabe uma propriedade, talvez um emprego, né? Quantas pessoas você já viu que perdeu o seu emprego e depois tenta manipular as coisas para tomar o emprego do outro? Isso acontece muito, né? Então, isso acontece no âmbito ministerial também. As pessoas que vão assistir aí pelo YouTube, você que é pastor presidente de uma igreja, talvez de uma grande igreja, talvez você que ainda vai assumir uma igreja, como é que você chegou a essa condição de assumir uma igreja? Deus mesmo que colocou na sua mão, ou você forçou a barra? Hoje eu estava conversando com a irmã Roberta ainda a respeito disso, né? Quantas pessoas que estão aí dirigindo igrejas, que na verdade Deus nunca colocou ele lá. Fiquei pensando, irmãos, uma coisa, analisando uma coisa que me chamou muita atenção, Danilo. Eu não sei porquê, mas a grande maioria dos pastores de mega igrejas não são bons pregadores. E os pastores de igreja pequenas, não estou dizendo que eu sou bom pregador, estou fazendo uma comparação para os irmãos. Geralmente o bom pregador, ele é pastor de pequenas igrejas, de poucas ovelhas. E aí esses pastores de mega igrejas, eles têm que chamar aqueles pregadores itinerantes ou pastores de pequenas igrejas para ir lá pregar, porque às vezes ele vai ler uma parábola, vai ler um salmo, mas ele não tem o conteúdo adequado, né? E aí você fica pensando, por que será, né? Mas voltando a essa questão aqui, quantos querem usurpar, né, o lugar do outro? E eu já ensinei os irmãos, principalmente terça aqui, da onde é que surgiu os usurpadores, né, que querem roubar o lugar do outro. Então, irmãos, os pseudos crentes também, ou falsos obreiros, né? Você sabia que eles também produzem frutos? Sabia, irmã Roberta? Eles produzem fruto também. O problema é que o fruto que eles produzem não permanece. Como essa mulher, as duas tiveram filho, só que a uma matou o próprio filho. Olha o versículo 18, como diz o versículo 18, 1 Reis 3, sucedeu no terceiro dia, depois de eu ter dado a luz, ela está contando para Salomão, que esta mulher também deu a luz, estávamos juntas, não havia nenhum estranho conosco na casa, só nós duas. É interessante que essas mulheres, as duas eram prostitutas, né? Mas o rei ouviu elas também, porque às vezes nós não queremos ouvir as prostitutas, as pessoas que estão à margem da sociedade. É bom sempre ouvir, né? É bom sempre ouvir. E o rei parou, né? Agendou um momento para ouvir essas duas mulheres. Observe, as duas produziram fruto, tiveram filho. Só que essa daqui, ela era descuidada, desleixada, não era uma boa mãe, porque durante o sono ela dormiu em cima da criança e matou a criança. Isso também acontece, viu? Eu já fiquei sabendo de uma mulher que dormiu em cima da criança lá em Tupã e ela matou a criança. Em Monte Azul aqui também teve um caso, né? E é muito arriscado colocar a criança próxima, né? Se a pessoa tiver o sono muito pesado, que ela pode sufocar a criança e matar. Foi o que aconteceu com essa mulher aqui. Ela também, ela produz fruto. E eu fiquei pensando, para os irmãos pensarem também, os crentes, os pseudos crentes, eles também produzem alguns frutos.
só que o fruto deles não permanece. Os irmãos já viu por acaso essas pessoas que ficam frequentando campanhas em igreja permanecer? Cada dia eles estão no lugar em busca de uma bênção. Hoje vai ter campanha da quebra do muro de Jericó lá no final da cidade, eu estou lá. Agora não, porque a pandemia atrapalhou muito, né? Amanhã vai ter campanha do receber o dente de ouro, aquela turma está lá, né? Uma vez quando eu era pastor na Rinópolis, passou um cidadão lá que ministrava a unção do vômito, lotou o lugar que ele estava lá. Não, um negócio fora do normal, uma aberração. Inclusive uma pessoa que congregava comigo foi lá e disse que até caiu lá, ficou bem vexatório, né? E depois eu falei para ela: o que a senhora foi fazer lá, irmã? A senhora não vem aprender a palavra de Deus aqui? São pessoas que são pseudos cristãos. Eles não produzem, eles produzem o fruto, só que o fruto deles não permanece. Cada dia eles estão em um lugar, né? Eles acabam matando os filhos deles. E os falsos obreiros matam seus filhos espirituais também com falsos ensinos, com venenos espirituais, venenos que eles vão inoculando durante os seus ensinos e as suas pregações. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e ela tem o melhor para nós. Quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, estamos recebendo vida. Quando nós estamos ouvindo a pregação e o ensino, estamos recebendo virtude da parte do Senhor para que Ele nos proteja, para que Ele nos prepare, para nós enfrentarmos qualquer situação aí fora. Os irmãos já perceberam o risco que nós passamos aí fora? Não é só o coronavírus não, viu? As pessoas que estão trabalhando nas empresas, né, Sirlei, estão passando um risco tremendo. Risco de contrair o coronavírus. Porque as empresas, muitas delas perderam o controle. Elas perderam o controle, elas não estão conseguindo fazer o protocolo como deveria fazer, e muita gente está se contaminando. Tem empresas por aí que tem 20%, 10, 15, 20% do número de funcionários contaminado. Isso aí porque perdeu o controle. Mas irmãos, nós temos muitos riscos aí fora, muitas coisas, e nós precisamos da orientação de Deus para seguirmos caminhando firme. Outra coisa, uma coisa também que me chamou a atenção, é que geralmente as pessoas que querem roubar o nosso filho vivo, estão às vezes na mesma casa que nós estamos. Já parou para pensar isso? A mesma casa não significa que possa ser a casa mesmo que nós moramos, embora tenha também problemas de família, né? Um quer roubar do outro, às vezes até o direito do outro ele quer roubar, né? Isso acontece dentro da família também. Mas acontece também na mesma casa que eu falo, pode ser no trabalho, pode ser até na igreja, pode ser em algum lugar que nós frequentamos, pode ter alguém que está junto conosco em algum lugar, né? Às vezes você está trabalhando lá e está olhando seu emprego. Eu quero o lugar daquele cara ali, né? Porque o dele parece que é mais rentável. Eu vou dar um jeitinho. Porque às vezes o dele já morreu. Ele não tem condição de chegar onde o outro chegou. Ele já matou o filho dele e ele quer pegar o filho do outro. Isso acontece, irmão, porque o ser humano herdou muitas coisas de Satanás, né? Que caiu, o anjo caído, e ele dissemina todas essas coisas no coração do homem, para que o homem possa aí tentar usurpar o lugar do outro, que ele tentou usurpar o lugar de Deus, né? Então, ainda o versículo 18, observem, ó. E sucedeu no terceiro dia, depois de eu ter dado a luz, que esta mulher também deu a luz, e estávamos aonde? Juntas, na mesma casa, nós estávamos juntos, não havia nenhum estranho conosco na casa, salvo nós duas, estavam juntas. Percebeu que às vezes alguém anda junto, mas ele está tentando de alguma forma nos prejudicar? Outra coisa, nós precisamos cuidar com muita dedicação, com muito zelo, com muito esmero, o que Deus colocou na nossa mão. Aquilo que Deus
coloca na nossa mão, é porque Ele está confiando que nós temos a capacidade de zelar. Mas às vezes nós jogamos tudo fora, né? Apocalipse 3:11, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. É a vida eterna, né? É aquilo que Deus colocou na nossa mão. Olha o versículo 19, ó. E o filho desta mulher morreu à noite, porque ela o esmagou. Ela não zelou daquilo que ela recebeu. Ela era inconsequente, insensata, desleixada, não zelava daquilo que Deus colocou na mão dela. E isso aqui, irmãos, olha que é uma metáfora muito boa. Mãe, né? Filho. Isso fala de igrejas também que não cuida das pessoas que Deus coloca para ela, porque a igreja também tipifica a mãe. Deus pai, né? A igreja como mãe. Então, irmãos, nós precisamos cuidar, né? Cuidar não significa passar a mão na cabeça de coisa errada, mas orientar, agregar a pessoa, fazer com que a pessoa entenda que ela faz parte de uma mesma família, que nós estamos preocupados com aquilo que ela está passando de dificuldade, fazer com que ela entenda que quando ela tem alguém que está doente na família, ou ela, que nós estamos orando constantemente, né? Procurando saber, como os irmãos fizeram comigo, com Danilo, a Ana, quando nós estávamos internados. Dá um telefonema pelo menos, como a Andréia, né, a minha sogra e outros faziam todo dia, ligava para mim, como que você está? Melhorou? Né, o Danilo também, depois que ele saiu, dando suporte lá em casa, levando a minha esposa lá no hospital, quando precisava ir lá. Nós somos uma família, e Deus colocou sobre os nossos ombros a responsabilidade de cuidar uns dos outros. Saber que Deus olha para nós como uma família, e nós estamos habitando na mesma casa, em busca do mesmo Deus, caminhando o mesmo caminho, ouvindo a mesma instrução, acreditando na mesma palavra, servindo o mesmo Deus e esperando um dia morar no mesmo céu. Mas essa mulher aqui, ela não cuidou daquilo que ela recebeu. O pastor também tem que cuidar do rebanho, né? E procurar entregar para o rebanho a melhor nutrição possível, a melhor nutrição. A palavra pastor, eu já ensinei aos irmãos, tira o R aí, pasto, porque ele vai nutrir as ovelhas. Vamos ler um texto, Lucas 2, versículo 8. Quando que foi que essa mulher matou a criança dela? Quando mesmo? De noite, na madrugada, a hora que ela estava dormindo. Olha lá. Ora, havia naquela mesma região pastores no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Perceberam? Vigilante, orar, pensar todos os dias, todo momento. Eu sempre estou pela madrugada, que eu durmo muito tarde, eu tenho orado pelos irmãos que estão trabalhando, pelos irmãos que estão dormindo, pelos irmãos que vão levantar pela manhã para ir trabalhar, pela família, pelo negócio de cada um. E eu peço que o Senhor guarde, Senhor, guarda o teu povo, cuida da tua igreja, cuida das famílias, não deixe que esse vírus chegue lá, Senhor. Cuida de cada um, cuida do trabalho deles, que eles possam trabalhar em paz. Cuida da saúde dos filhos de cada um, do marido, da esposa. Tem misericórdia daqueles que estão também internados nesse momento. Toda madrugada eu estou fazendo isso, porque, irmãos, essa mulher tinha toda a condição de cuidar do seu filho pela madrugada, porque geralmente a mãe acorda pela madrugada para amamentar. A outra fez isso. Mas ela dormiu em cima da criança e matou a criança. Então, cuidar, né? Pessoas aí que não cuidam dos rebanhos. Às vezes tem tanta gente, né? Igrejas grandes. Eu já falei para os irmãos, eu conheço uma igreja lá no Vale do Paraíba que ela é arrendada. O pastor arrendou. E ele só vai lá uma vez no mês pegar o dinheiro do arrendamento. E falou para um outro pastor, arrenda a sua também. Você não tem trabalho com crente, não precisa ficar orando para crente, não precisa ficar visitando.
Faz isso, rapaz. Você só vai lá no final do mês e pega o teu e acabou. Agora eu pergunto para os irmãos, uma pessoa dessa não foi vocacionada, não está cuidando do rebanho. Deus vai pedir conta disso para ele, e ele não vai ter como pagar isso, porque o rebanho não é nosso, o rebanho é do Senhor. Os pastores cuidavam pela madrugada, faziam vigília, né? Cuidando para os lobos não invadir o rebanho, para as ovelhas não morrer de frio durante o período da noite. Então, irmãos, nós precisamos fazer isso, né? Vamos dar uma olhada no versículo 21 do capítulo, voltando para o texto, capítulo 3, versículo 21 diz assim, ó: e quando eu me levantei pela manhã para amamentar o meu filho, olha aqui, essa daqui ia amamentar o filho, a outra talvez nem acordou para amamentar, porque ela dormiu em cima do filho. Eis que ele estava morto, mas quando eu considerei pela manhã, que não era o meu filho. A mãe conhece o seu filho, né, irmãos? Qual a mãe que não conhece o seu filho? Como a igreja também conhece as pessoas que fazem parte dela. Ela percebeu que não era o filho dela. O ladrão, que hora que ele vem? À meia-noite, né? Por isso que a Bíblia diz que Jesus, ele diz assim, que ele virá como ladrão. Porque no âmbito escatológico, à meia-noite é um horário chave. Inclusive é o grande relógio que eu já falei para os irmãos aqui, que está lá acho que nos Estados Unidos, o relógio escatológico, que eles falam do fim do mundo, ele está quase batendo meia-noite. Eles adiantaram o ponteiro dele, porque à meia-noite, quando a gente lê o capítulo 25 de Mateus, parábola das 10 virgens, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo. Meia-noite é um horário culminante, chave no relógio escatológico. E o ladrão, aquele que imita o Senhor, aquele que vem também para fazer coisas ruins, e ele quer imitar o Senhor, tanto é que ele vai usar o anticristo para imitar o próprio Jesus em tudo, ele também vem esse horário. A noite é dificuldade, horário de luta, de tristeza. Foi o horário que essa mulher dormiu em cima do filho dela. Então, irmãos, quando essa mulher que percebeu que o filho não era dela, isso chama-se perspicácia. Nós temos que estar atentos, olhar, observar a situação, as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, ao derredor, para ver se realmente procede alguma coisa, porque senão seremos ludibriados. O crente recebe instrução para tudo, até para esses golpes que estão dando aí, de WhatsApp, golpes do bilhete premiado e outros golpes que estão fazendo agora, golpes da Previdência. Vamos estar atentos. O povo de Deus tem a unção dos santos. A primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 27, ele diz que vós sabeis tudo, porque vós tendes a unção do santo, e não precisa que vos ensine nada. Nós recebemos a orientação do Espírito Santo. Ele trabalha no nosso entendimento e ele nos dá discernimento das situações. Quando você estiver numa situação que você perceber, isso daqui não está certo, isso daqui não pertence a mim, isso daqui não é desse jeito, não se cale, não se omita, porque depois as consequências serão terríveis. Deus está nos alertando aqui nessa noite. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O melhor instrumento de discernimento, você sabe qual que é? Palavra de Deus. Observe o que diz no versículo 24. Quando elas foram diante do rei, chegou lá, a mulher contou para o rei o que tinha acontecido. Essa mulher matou o filho dela, dormiu em cima dele, e ela trocou o filho na calada da noite. Olha que astuta, na calada da noite. E aí ela colocou o filho dela morto aqui e pegou o meu vivo. Aí ela disse, não, esse que está vivo é que é meu. A palavra de um contra outro. Mas Salomão, com toda a sua experiência e a sabedoria de Deus que estava ao dispor dele, ele falou assim, faz o seguinte, ó, traz uma espada lá. Uma espada? Vamos ler um texto? Olha aí, Hebreus, abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Olha o que é a espada para nós.
Glória a Deus. Olha lá. 12. Porque a palavra de Deus é viva. É o quê? Viva e eficaz. Mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Que penetra até a divisão da alma e do espírito e de juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Por isso que ele pediu uma espada. Quando você tiver dúvida, tá pregando ali, tá falando, consulte a palavra de Deus, olhe para a Bíblia. A Bíblia dá a palavra final, a Bíblia dá o discernimento, a Bíblia tem a palavra certa, a Bíblia tem a resposta certa, a Bíblia tem aquilo que nós precisamos para discernimento de qualquer situação. Traz uma espada. Olha o seguinte, corta a criança aí no meio, divide ela. A criança viva. Ora, irmãos, a palavra de Deus não é para dividir nada, sabia? Ela é para manter vivo, porque ela é viva, é para manter vida. Salomão sabia que a mulher que era mãe não ia deixar matar a criança. A palavra de Deus não é para dividir. Divide a criança. Olha a perspicácia, olha a sabedoria que Deus colocou no coração desse homem. Naquele momento, ela disse assim: pode matar a mãe falsa, pode matar, nem para mim nem para você. Isso já acontece demais, irmão. Não tem problema não, pode, eu também, nem para mim nem para você. Vou quebrar isso daqui, não vai ficar nem para mim nem para você. Eu já ouvi pessoas dizendo assim: se eu sair daquela empresa, eu vou levar um monte de gente comigo. Se eu morrer, eu mato alguém junto comigo. Isso acontece, irmãos. O egoísmo do ser humano. Mas nós temos a palavra de Deus. Salomão percebeu naquele momento. A palavra que nos contesta é a palavra que nos coloca diante da realidade. É melhor ser contestado pela palavra de Deus do que depois nós termos uma situação muito pior, porque a palavra revela a verdade oculta. O que nós preferimos? Tem um post na internet interessante. Tem um monte de gente assim, tem uma banquinha, 2 banquinhas, como lugar que se vende alguma coisa, e uma está escrita assim, mentiras reconfortantes, está lotado, da fila é grande, e na outra está escrito, verdades contestadoras, não tem ninguém, porque nós não queremos ser contestados, nós não queremos que a verdade venha à tona, porque às vezes é melhor fazer uma manobra, fazer uma tramóia, né? É melhor fazer uma tramóia, pequenos enganinhos que a gente comete a cada dia, para nos favorecer, mas a Bíblia, ela revela a realidade, ela separa juntas e medula. Sabe onde está a nossa medula? Dentro do nosso osso, é lá que está. Quando vai escolher medula óssea para fazer transplante, tem que fazer punção nos ossos de ponta, para colher. Os irmãos imaginam onde a palavra de Deus vai, né? A palavra de Deus, ela é tremenda. Esses dias atrás aí, os irmãos sabem que tivemos a morte do pastor Fábio, né? Que era um grande amigo meu, para mim mais que meu irmão. Eu não tenho amizade com meu irmão que eu tinha com o pastor Fábio. E aí eu recebi conselhos de outras pessoas, não é daqui de Colina não, até obreiros. Não, o senhor tem que ligar lá. Liga lá. Fala que o senhor quer assumir a igreja. Fala que o senhor está à disposição para assumir a igreja. Já vai lá, senão... Eu falei, eu não vou fazer isso porque eu não sou usurpador. Eu não sou usurpador. Se Deus tiver um projeto de eu assumir aquela igreja um dia, ela vai vir aqui na minha mão. Não precisa disso. Porque Deus não suporta o usurpador. Para que eu vou fazer manobra? Eu vou aproveitar que a família está enlutada, sofrendo uma dor terrível, né? A igreja precisando de um pastor. Como eu tenho amizade com eles, confiam em mim, eu vou ficar me colocando lá na disposição de assumir a igreja. Se isso estiver no coração deles, é porque Deus colocou. Não precisa de eu falar nada. E agora fiquei sabendo que quem vai assumir, na verdade, é o pastor João Donizete, né?
Estava muito difícil lá, estava tendo problemas, mas parece que agora vai dar certo dele assumir, que é o pai do pastor Fábio. Então, irmãos, não precisa disso. Fui aconselhado por pessoas, e eu disse, sabe quando eu vou fazer isso? Nunca. Não faço. Não precisa fazer manobra, porque a palavra de Deus nos coloca diante da realidade. A palavra de Deus revela aquilo que está lá no âmago do ser humano, vai aparecer. Por isso Salomão traz uma espada. Vamos ver quem é a mãe verdadeira dessa criança. Quem é a mãe? E eu vou dar um tema aqui para a gente terminar. Nós precisamos deixar a criança viva. Manter a criança viva. Essa criança pode ser não necessariamente ser um filho. Terra sem lei, né? Essas pessoas, eles matam, irmãos, muita coisa. Matam a paz, né? Tira o sossego. Então, nós precisamos manter aquilo que Deus colocou na nossa mão vivo. Eu e você sabemos o que Deus tem colocado na nossa mão. Pode ser a família, pode ser o casamento, pode ser a nossa própria salvação, porque muitos já morreram. Paulo diz em 1 Coríntios, né, naquele texto que nós lemos todo mês na ceia: há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem já morreram. Então nós precisamos manter a criança viva. E aquilo que é nosso vai ficar na nossa mão, vem na nossa mão. Não precisa mentir, não precisa fazer manobra, não precisa inventar, não precisa. Nós estamos vendo aí agora com a vacina, pessoas tentando burlar a fila da vacina, mentindo a idade, pessoas que roubaram vacinas, né? Pessoas que fingiram aplicar vacina em outras pessoas e não aplicaram para poder levar para sua família. A verdade vem à tona, não fica oculto. Esperamos a nossa hora, porque na hora certa vai chegar. Então, irmãos, eu quero dizer para vocês aqui, ó, não adianta. Eu quero ler um texto para a gente terminar, em Êxodo, capítulo 21, do 1 ao 4. Ainda falando sobre essa questão de pastores de igreja, né? Êxodo 21, do 1 ao 4. Olha como diz a Bíblia, ó. Estes são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro livre, de graça. Se entrar sozinho, sozinho sairá. Se tiver mulher, então com ele sairá a sua mulher. Se o seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos dela serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Sabe o que significa isso daí? Aplicando nas questões ministeriais que eu estou falando, porque nós aqui estamos só, nós estamos aqui, vocês são membros, o único obreiro que tem aqui, os obreiros que tem aqui é eu e Danilo, né? Mas isso aqui vai ser assistido por pessoas nas redes sociais. O que tem acontecido, irmão, de problemas, de pastores que assumem a igreja e depois na hora de sair, eles não querem sair, porque acham que a igreja é deles. Quantos deles, né? Como diz ali, se o teu senhor, se ele tiver um servo, e ele ficar lá 6 anos, ele vai sair depois sozinho. Se ele tiver uma mulher, vamos fazer uma metáfora que a mulher significa a igreja, porque mulher na Bíblia tipifica igreja. Pode ser igreja falsa ou verdadeira. Aí ele diz assim, a tua mulher sai com ele. Agora, se a mulher tiver filhos, os filhos quem são? Os membros da igreja. A mulher fica para o seu senhor, você sai sozinho. Quantos pastores, se você é pastor e me ouve aí, a igreja não é sua, que tenta usurpar aquilo que é de Deus. Na hora de sair, ele fala, se o ministério me tirar, eu divido a igreja. Não é? Eu divido a igreja. Quando eu vim aqui para Colina, irmãos, eu estava congregando na Assembleia de Deus, que eu sempre fui, no outro ministério, e no momento que eu fui abrir a igreja, eu fui lá em Barretos, e falei para o pastor presidente, eu estou saindo,
do ministério e vou abrir um outro ministério. E eu não quero que ninguém da igreja me acompanhe, porque eu estou começando um novo ministério. Por quê? Porque a igreja não é minha. A igreja é do Senhor. Então eu não posso usurpar, querer pegar aquilo, os filhos que não são meus. A gente fala assim, mas eu ganhei fulano para Jesus, é meu filho na fé. Isso é apenas uma coisa simbólica, porque o filho é de Deus, a igreja é de Deus, a igreja é do Senhor. Então se você, e tem alguns, eu vou até mais além ainda, tem alguns, e quando ele foi assumir a igreja, eu conheci alguns assim, ele não tinha nada, ele só tinha uma mala, só uma mala. E aí depois ele assumiu a igreja, Deus abençoou ele, Deus deu casa, Deus deu carro para ele, deu tudo. E quando às vezes ele sai, ele ainda quer levar a igreja junto com ele. Isso, não faça isso, porque Deus vai cobrar. Vou concluir. Vamos ler um texto. Aliás, voltando para o texto lá de 1 Reis, capítulo 3, versículos 26 e 27, diz assim, ó. Então falou ao rei e à mulher, a quem pertencia a criança viva, porque as suas entranhas ansiavam pelo seu filho. A mãe, as entranhas, sabe o que é entranhas? É algo interno, é o coração. A mãe que ama o seu filho, ela quer ver o seu filho bem, ainda que ela perca. Ainda que ela perca, ela quer que o seu filho viva. Ainda que o seu filho esteja distante, mas ela quer que o seu filho esteja vivo, né? Aí ela diz assim, ó, porque as suas entranhas ansiavam pelo seu filho, ela diz, ó meu Senhor, dai a ela criança viva, e de modo algum a mate. A outra porém disse, que ela não seja nem minha, nem tua, mas divide-o. Nesse momento, ela se entregou, e ela mostrou que o filho não era dela, porque as verdades elas vêm à tona, irmãos. Então eu vou concluir. Que nós possamos, e mais uma coisa, para finalizar essa questão, quem foi chamado por Deus para ser um obreiro, para ser um pastor, para assumir uma igreja, quando eu vim para a colina, falaram para mim, você vai viver do quê? E eu disse assim, eu vou viver do que eu sempre vivi, Deus vai me sustentar. E aquele que foi chamado por Deus, se ele estiver debaixo de uma árvore ali, sempre haverá alguém que vai querer ouvir o que ele está falando. Que isso fique bem registrado para todos nós. E eu concluo dizendo que nós possamos buscar a sabedoria de Deus para resolver qualquer situação, para discernir as situações da vida, como essas mulheres foram diante de Salomão e ele tinha a palavra certa. E sobretudo, sempre lutar para que o filho que nós recebemos de Deus permaneça vivo. Você pode dizer amém? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar. Agradecer a Deus por essa palavra. Soberano e eterno Deus, no nome de Jesus, te agradecemos por esta noite, pela oportunidade de te servir, de te louvar, de adorar o teu nome, e que o Senhor nos dê uma noite tranquila. Abençoa a tua igreja, o teu povo, guarda-nos, Senhor. Continua sustentando a tua igreja de uma forma especial. E que nós possamos guardar a tua palavra no coração e sempre colocá-la em prática. Leva-nos de volta em paz e continua nos abençoando e nos guardando. Visita os enfermos, Senhor, as pessoas enlutadas, em nome de Jesus. Amém.